Vamos lá. Agora está sendo gravado. Hoje é dia 19/7/2023, curso de síndico profissional. Nós vamos falar hoje, se esperar o pessoal terminar de chegar, nós vamos falar hoje, a gente estava falando sobre. Legal, o pessoal está chegando aqui. A gente estava falando sobre. É, casal, sei lá. Oi. A gente estava falando sobre direitos e deveres dos condôminos, né, na aula de ontem. Então, tudo aquilo que tem de problemas em condomínio: barulho, animais, canos, vaga de garagem, né? A gente terminou falando de vaga de garagem. E aí eu preciso falar para vocês de acessibilidade em condomínios, tá? Eu gosto muito dessa aula de acessibilidade porque aqui no escritório, então faltou só essa partezinha aqui do slide, acessibilidade, LGPD, né, que é uma novidade que a gente vai falar hoje, da Lei de Proteção de Dados, e aí eu já entro em multa no próximo slide, e vamos falar também de redes sociais em condomínio, tá? Então, era aquilo que eu estava falando aqui para vocês, né, antes de começar aqui a gravação, o síndico tem que ter sensibilidade, né? Para ser síndico, às vezes a gente dá algumas dicas aqui, mas a gente dá muitas dicas assim, que se você tiver no seu condomínio, se não estiver agindo dessa forma, comece a agir dessa forma, né? Síndico tem que ter sensibilidade. Esse negócio do síndico xerifão, sabe? O síndico que manda, a gente está falando de vaga de garagem, falamos ontem, né? Vaga de garagem é o maior tema de polêmica nos condomínios, né? Porque as pessoas manobram seus veículos, deixa eu arrumar a câmera aqui, as pessoas manobram seus veículos e às vezes o prédio não ajuda, né? Vocês já viram isso? O prédio tem vaga presa, então você não consegue fazer a manobra, né? Então, se já é ruim para os condôminos que, que tem ali umas vagas ruins, né? Culpa da construtora, de quem vendeu, né? Tem nada a ver com o síndico, você tem que viver com aquilo. Imagina para quem tem deficiência, né? Se já é ruim para quem é saudável, né? Imagina para quem tem dificuldade de locomoção, tá? Então, gente, hoje a aula aqui, eu me espelho bastante, tenho vários casos de acessibilidade, vou contar vários deles para vocês, tá? Mas eu começo dizendo o seguinte: a acessibilidade, quando a gente fala acessibilidade em condomínios, primeira coisa, ela está na Constituição Federal, o direito de acessibilidade, tá? Então, a Constituição Federal, ela fala assim: pessoas deficientes, essa é a palavra, tá? Deficientes ou com mobilidade reduzida. Então, o deficiente físico, né? E a gente tem todos aqueles sentidos, né? A visão, né? Então, o deficiente visual, não é assim? Olfato, todos os nossos sentidos, né? E a deficiência pode ser física também, no sentido da pessoa não ter o movimento dos membros, né, posteriores, não ter ali, às vezes, a pessoa uma cadeira de rodas, né? E às vezes o que as pessoas mais confundem é o seguinte: o síndico e o morador olha para o condômino, olha ele assim, normal, o cara anda, tal, parece que manca, tal, mas anda, se manifesta. Então, aos olhos, parece que a pessoa é normal. Só que o que acontece? O que a pessoa com mobilidade reduzida, né? É aquela que não consegue fazer aquele movimento assim, ó, aquela rotação, entendeu? Às vezes a pessoa vai abaixar para entrar num carro, vai fazer alguma coisa, ela sente dores horríveis, né? Então a pessoa sente muito. Quem tem tem hérnias, né? Tem problemas aí de coluna. Então, então, às vezes, a ignorância do ser humano é tamanha que ele fala assim: aquele ali é saudável, né? Aquele que tá na cadeira de rodas é deficiente. Então, na verdade, não é assim, tá? Eu vejo muita ignorância sobre o assunto, tá? De moradores, né? A gente sabe que no metrô, por exemplo, quando você entra aqui no metrô, ó, você tem esses sinais aqui, ó, né? Então, tem a gestante, né? Quem é mulher aqui já ficou grávida, né? Sabe como é que é a dificuldade de se locomover, de achar um lugar para sentar, né? Então, isso aqui, ó, a gestante, ela tem um período que ela precisa de cuidados, né? Com o bebê que está na sua barriga. Então, a mulher que acaba amamentando, né? Então, ela está com uma criança de colo, ela precisa ter né? Uma acessibilidade. Questão das pessoas com problemas auditivos, né? O deficiente visual. A pessoa com obesidade, olha a obesidade aqui, ó, né? Mas como assim? A culpa é do cara. Porque ele é obeso, ele tem que ter uma vaga especial? Sim. Tem pessoas que têm muito peso, elas não podem sentar em determinadas cadeiras que quebra, elas não conseguem sair do carro, né?
brincadeiras à parte, hoje eu tive esse problema, que eu estou pegando um pouquinho né, de peso aqui, e aí eu estacionei muito perto da porta, e hoje mesmo, eu tentei sair, sabe quando você faz malabarismo, assim, começa a esticar, aí o carro tá sujo, se suja todo. Então, assim, parece que não, mas precisa, né, ter vagas, né, que as portas abram, né, do carro ali, tá? O cadeirante nem se fala. E existem hoje em dia carros adaptados, né? Então o cadeirante ele dirige, tá? É tudo aqui em cima, ó. O cara ele é autônomo, né? Aí tem, né? O idoso, né? As pessoas idosas. Gente, hoje todo mundo é jovem, né? Você sobe quantos lanços de escada correndo hoje, hein? Agora vai subir, né, com idade. Você de repente você precisa de uma rampa. E eu estou falando de acessibilidade, né, não só na garagem, né, que ontem a gente falou das vagas de garagem, mas eu estou falando de acessibilidade em geral no condomínio, né? Quando a gente pensa em acessibilidade, a gente tem que pensar na rampa, a gente tem que pensar no elevador, né? A gente tem que pensar em tudo, corrimão, né? Porque uma pessoa de idade, ela vai andando escorando, né? Já imaginou? Ela não tem onde pegar, né? Não tem alguém para um cuidador para andar com ela, tudo. E eu vejo muita falta de sensibilidade por parte de muitos síndicos e o que é pior, muito egoísmo por parte dos condôminos. Eles acham que um dia nada vai acontecer na vida deles e eles vão ser pessoas saudáveis para o resto da vida, né? A velhice, a serenidade, ela chega para todo mundo, né? Um dia você vai ter dificuldades, meu amigo. Engraçado que nos condomínios, quando a gente leva esse assunto acessibilidade, parece que nós somos os criminosos, né? Eu vou contar alguns casos aqui para vocês de acessibilidade e vocês vão até se sensibilizar com o assunto. Esse caso eu sempre conto nas minhas aulas, tá? Eu tive um cliente, eu não vou falar o nome dele, não vou falar o condomínio, tá? Foi na região de Osasco, aqui na Grande São Paulo. Esse meu cliente, tudo bem? Tá todo mundo ouvindo aí? Então, tudo ok? Estão prestando atenção? Tá. Esse meu cliente, gente, aconteceu a seguinte situação. Ele, ele era saudável, jovem, casado, né? E ele andando de moto na periferia ali de Osasco, ele foi assaltado. Então o bandido deu um tiro e a bala ficou alojada na coluna cervical dele. O calor da bala fez ele ficar paraplégico, né? Sem os movimentos, né? E aí ele quase morreu tal, e a família dele, na época, esses edifícios mais populares, né, de construção mais popular, de 5 andares, sabe aqueles predinhos de 5 andares, né, que é tudo escada, e na época, ele, cadeirante e tal, né, um cara jovem, menos de 30 anos, né, uma fatalidade. Então, quando ele comprou o apartamento, ele comprou financiado, né, quando ele comprou, ele era saudável, então ele comprou o apartamento porque era assim, eram 5 andares, né? Só que o primeiro andar no térreo tinha acessibilidade, né? Porque era direto no térreo, né? Não tinha escada. Só que o dele já foi o segundo, que já tinha um lance de escada. Não sei se era o segundo ou o terceiro, alguma coisa assim. Quando ele comprou, ele era uma pessoa saudável. Ele não tem culpa de ter levado um tiro e ficado paraplégico. Vocês entenderam? Aí o que acontecia? Esse caso é muito triste, viu? E é um caso real, e eu fiquei nervoso com a decisão da juíza, porque às vezes eles acham que a gente está querendo explorar o condomínio, arrancar dinheiro. Lógico, existem exageros, não estou falando, nessa aula não estou falando de exageros, estou falando de casos reais, né? Então, aí o que aconteceu? Ele passava, eu lembro que ele me narrava assim, o caso é muito triste, gente. Eu tive um aluno, uma vez eu contei, ela começou a chorar. E é verdade, ele ia para o estacionamento e à noite, e às vezes ele tinha um amigo de porta que ajudava a pegar ele no colo. A mulher dele ligava, porque ele era pesado, né? E porque não dava para passar a escada, vocês entenderam? Era um prédio que só tinha escada, ele era bem apertadinho, não dava para fazer uma rampa. Então a mulher dele chegava à noite com o carro, ligava para o vizinho ia lá. Ele chegou a dormir na garagem algumas noites, porque não tinha ninguém para ajudar a carregar ele, entendeu? Então, é uma vida, assim, para quem tem acessibilidade, só quem tem acessibilidade que sabe, ou que tem um parente, as dificuldades, as barreiras arquitetônicas. E, assim, o prédio em si, ele tinha acessibilidade, ele tinha rampa desde a rua tal, mas o problema era do bloco dele para dentro do apartamento, entendeu? Ele não continuava a acessibilidade. E aí nós entramos com uma ação, né? E nessa ação que nós entramos, eu pedi para a juíza, né, algumas coisas, e aí foi feita uma perícia, né? Mas voltando um pouquinho antes, o que aconteceu nesse caso?
O síndico, diante da reivindicação dele, ele foi para uma assembleia, né, e falou, ó, o morador é cadeirante e tal, precisa de acessibilidade. Aí decidiram construir um elevador adaptado do lado de fora do apartamento dele, né? Então era um elevadorzinho que ele entrava e saía na sacada dele pela janela, né? Olha só, o meu cliente, ele teve que quebrar a sacada, né, fazer uma adaptação para poder entrar, então ele gastou, o condomínio chegou lá, e, né, imóvel financiado, hein? E, enfim, com muitos sacrifícios, os condomínios aprovaram essa obra, tá? Até aí tudo bem, vocês vão falar, pô, o condomínio fez a parte dele, né? Não. O que o síndico fez? Ele mandou a conta para o meu cliente pagar. Ele falou, você não quer um elevador? Ó, é tanto. Gente, acessibilidade não pode ser cobrada. Se algum dos condôminos tem acessibilidade, ele vai. É que nem você ir num cinema e o cara fala: a sua pipoca é mais cara, porque você tem acessibilidade, você vai sentar num assento diferente. Não pode, a lei proíbe cobrança, né? Porque a acessibilidade é um direito. A pessoa não está pedindo um favor, ela tem direito à acessibilidade. Não é que nem num shopping, não tem o negócio acessível lá, todos os equipamentos, tem elevador. Então, eles queriam cobrar do meu cliente, olha que absurdo, eles queriam cobrar do meu cliente que pagasse um motor. Vocês sabem quanto custa o motor de um elevador se quebra? Vocês têm noção? Deixa eu ver quem está aqui. Vou fazer uma pergunta aleatória para o Luiz. Luiz? Você tem noção, Luiz? Luiz Guimarães, tem noção de quanto custa o motor de um elevador? A questão, assim, depende da capacidade do elevador, né? Porque tem aqueles elevadores panorâmicos, né? Que antigamente custava na faixa de uns 70 mil reais, né? E depende como que é o sistema o motor em si não é caro. O que é caro é o sistema do elevador, o sistema eletrônico, esse tipo de coisa, né? Isso daí que termina encarecendo, né? Agora, aproveitando essa pergunta aí da questão da acessibilidade, né? Eu moro aqui no sobrados, né? São sobrados de casa, né? Isso. Aqui são praticamente são os 4 andares, vamos colocar assim, né? Não tem acessibilidade nenhuma, só escada, né? Quer dizer, foi construído, são sobrados, foi construído para ficar novo a vida inteira, vamos dizer assim, né? O que eu sou síndico aqui, o que eu imagino? Eu imagino futuramente aprovar em assembleia essa questão aí, um projeto de acessibilidade, claro que definir como que vai ser, para não mexer na fachada, esse tipo de coisa. Aí eu pergunto, se tiver alguém com problema de acessibilidade, alguém que não consegue mais subir escada, independente de ser aprovado em assembleia ou não, a pessoa pode fazer alguma coisa, mesmo impactando em questão aí de fachada, esse tipo de coisa? Como é que funciona a questão da lei? Legal. Bacana, Luiz. Obrigado aí pela sua participação. Vou explicar tudo isso agora aqui nos slides, tá? A acessibilidade, como eu disse, é um direito, né? Então, assim, eu comprei, no exemplo que eu estava dando, vocês prestaram atenção, o meu cliente, ele era saudável, ele comprou no 3º andar. Quando ele comprou o apartamento dele, ele não precisava de acessibilidade. Só que foi uma fatalidade da vida, né? Ele não pediu para levar um tiro na coluna e ficar paraplégico, né? Então, por que eu insisto nisso? Porque muitas pessoas, na sua ignorância, acham que o cara comprou desse jeito, ele sabia o que estava comprando. Porque a acessibilidade, ela pode acontecer depois. Pode ser antes, pré-existente, você pode ter nascido com aquilo, né? Então, a pessoa é deficiente desde que nasceu, ou durante, e a mobilidade reduzida também pode ser adquirida durante a sua vida. Então, você tem que fazer uma adaptação, viu, Luiz? Sempre existe, eu vou falar uma coisa para vocês. Existem soluções fáceis de acessibilidade. Nos prédios aqui de São Paulo, no centro de São Paulo, aqueles prédios antigos, que fica ali no centrão, sabe? Quem já veio aqui 25 de março, sabe? Ali, os prédios são bem pequenininhos, assim, é um coladinho no outro. A entrada é assim, é o porteiro e já a escada e elevador, vocês já viram? É uma entradinha bem pequenininha, estreitinha. O que as pessoas fazem? Elas colocam uma rampinha ali, né, de madeirinha, o porteiro vai, põe a rampinha, já sobe um cadeirante. Aí tem uma outra escada. Assim, vocês têm que pensar que o cadeirante, primeiro que ele tem que ter vida independente. Ninguém gosta de ser carregado no colo. Ninguém gosta de pedir favor para as pessoas. Às vezes a pessoa pega, machuca. Então, assim, ele tem que ter autonomia, é o que diz a lei, né?
Ele tem que ter autonomia. Então, nesse seu caso, tem que tem que eliminar as barreiras, ó, e entraves e os obstáculos. Se existe um obstáculo, ele tem que ser eliminado. Se existe uma escada, tem que ter uma rampa, ou um elevador, ou um acesso. Se existe uma dificuldade, um caminho torto, você tem que eliminar as barreiras, você tem que dar acesso livre, a pessoa, ir e vir, sabe? A pessoa tem que vir da rua, assim como a prefeitura nas esquinas, ela não faz um rebaixamento para o cadeirante passar e depois na outra esquina ele volta. Então, é desde a rua até a entrada do prédio, até o apartamento da pessoa. Entendeu? Do apartamento da pessoa voltando, indo para a rua. Ela tem que ter esse direito de ir e vir, tá? Diga lá, Felipe. É uma pergunta, né? Vamos falar de tudo isso, tá? A sua pergunta, Luiz, eu ainda estou respondendo. Não, a minha não é uma pergunta, não. É a minha dúvida é que nem o Luiz estava falando que, pelo que eu entendi, é um condomínio de casas, né? É tudo sobrado. Isso. E aí eu acho que eu entendi que, assim, os sobrados em si, dentro são as escadas, né? Então a dúvida que ficou, assim, seria... Óbvio que eu já até creio que a resposta vai ser essa. Mas o que o síndico tem que atentar seria a mobilidade na área comum, certo? Na área comum que dê acesso às casas, à moradia, né? É assim, da rua até dentro a porta da sua casa, tem que chegar a acessibilidade, né? Agora, eu não estou falando da acessibilidade dentro da sua casa, né? Você pode fazer na sua casa, vocês sabem que hoje tem apartamentos na planta que tem a opção de acessibilidade, né? As construtoras estão fazendo isso. Então, elas deixam as primeiras unidades adaptáveis, sabe assim, banheiro maior, né? Tá tendo muito agora, é obrigatório, é lei agora. Elas não estão fazendo as consultoras porque elas são boazinhas, é porque é lei. Porque no Brasil é assim, só quando tem lei que as pessoas cumprem, né? No Brasil, diferente da Alemanha, outros países evoluídos, né? O Brasil é assim, precisa ter uma lei falando que é crime desrespeitar alguém que tem acessibilidade para o brasileiro começar a pôr a mão no bolso e fazer obra acessível. Na Europa é diferente. As pessoas pensam na acessibilidade, elas pensam como pensar no próximo. Aqui não, o conceito aqui é diferente. Eu vou ter que pôr a mão no bolso, ter que gastar. Entendeu? Não existe isso do brasileiro, infelizmente. Está começando agora isso, aos poucos, né, essas novas gerações, mas isso não tem. Isso é uma vergonha, inclusive. Então, a obra acessível não importa quanto vai custar. O que importa? A pessoa sentir dores, sentir humilhação, passar a vida inteira se humilhando para ser carregada de um lado para o outro, ou isso tem dinheiro que paga isso? Alexandre, mas é dinheiro dos condôminos. Ok, mas você vive no seu condomínio com quantas pessoas vivem no seu condomínio que são pessoas idosas? Então, não vamos respeitar as pessoas idosas. Quantas pessoas que vivem no seu condomínio são pessoas, mulheres, grávidas, que precisam, né? Idosos, eu já falei, cadeirantes, pessoas com... Gente, eu não estou falando dos picaretas, tá? Inclusive, o meu cliente, no processo, foi chamado de picareta pelo síndico do condomínio. O cara tomou uma bala nas costas, ficou paraplégico e foi chamado de picareta. Olha só. Eu estou falando de pessoas que se aproveitam, pessoas que usam um atestado falso, pessoas que pegam alguma coisa que... Eu não estou falando dessas pessoas. Isso daí não é gente com acessibilidade. Daí é picareta. Agora, eu estou falando de pessoas honestas, pessoas sérias, pessoas que têm problemas de saúde comprovados, que precisa de um cuidado especial e, o problema é dele, não é meu. E tem muitos síndicos que se acovardam. Desculpa falar. Tem muitos síndicos que falam, mas a previsão orçamentária... Dana-se, previsão orçamentária é um direito. É um direito. Mas a maioria não quer. Não é a maioria. Se uma pessoa precisa, o prédio tem que fazer as adaptações. Tem que fazer, tem que pôr a mão no bolso. Gente, prédios adaptados são prédios que as pessoas, né, valorizam o prédio, uma adaptação. Né? Vocês sabem que tem muitas pessoas que têm deficiência, tem dinheiro também. Né? Não é só quem tem deficiência é pobre. Não, nada disso. Então, valoriza o prédio. Né? Valoriza, e é lei, né? Você está dando acesso. E não é acessibilidade só para os moradores, para os visitantes também. Por exemplo, a sua mãe, o seu pai, o seu tio, é uma pessoa de idade, o condomínio tem que fornecer, senão ele não vai te visitar, é uma dificuldade, é um obstáculo, uma barreira arquitetônica, entendeu? Vamos lá, Ricardo, por favor. Boa noite a todos aí. Professor, me fala uma coisa, referente ao autismo hoje,
Parece que tem também uma vaga exclusiva, como alguns shoppings também. Isso também tem prioridade? Olha só, o acompanhante, vocês têm que entender o seguinte, eu vou dar a palavra para o Luiz, só responder aqui. O acompanhante, tá vendo aqui, ó, barreiras arquitetônicas, né? O acompanhante, aquele que acompanha a pessoa com deficiência. Pessoal, o deficiente visual pode dirigir um carro, o cego? Se ele dirigir, o que vai acontecer? Que nem naquele filme do Al Pacino, que Vocês viram aquele filme do Al Pacino, que ele pega uma Ferrari, ele tem uma vontade de dirigir, ele era cego, né? Ele, uma reta assim, não pode. Então, por que desculpa falar, o deficiente visual não enxerga, ele não pode ter um carro? Como assim? Ele tem que andar de ônibus? Ele tem que andar de Uber? Ele não pode ter um carro, não pode ter um motorista para ele? Não pode ter uma pessoa que leva ele para cima e para baixo? Ah, então ele nasceu deficiente, azar o dele. Ele que ande de táxi, ele que gasta dinheiro andando de táxi. Pera lá. Então, o acompanhante, para quem não pode... então, a sua resposta, Ricardo, é essa. Se o filho é... eu vou responder a sua pergunta com outro caso que eu tenho. Eu tenho uma outra cliente que tem um irmão que ele tem retardo mental, que fala. Se eu cometer algum vacilo aqui, eu peço 1000 desculpas, que eu não sou médico. Mas ele nasceu, né? Ele tem 50 anos hoje. Ele nasceu com essa deficiência. Então, ele cai no chão. Intelectual, né? Que chamam. Como é que chama? Desculpa. Deficiência intelectual, né? Que dizem agora, né? Deficiência intelectual? Então, é o que chamam, né? Obrigado. Então, me corrijam, tá? Porque às vezes eu posso falar alguma coisa que, doutor, o senhor está ofendendo. Eu não quero ofender ninguém. Aí, até esses dias eu estava com a minha esposa conversando, aí teve uma criança que ela não... tem graus de autismo, né? Tem graus, então... tem coisa... Então, enfim... ele tem uma doença, né, que nasceu com ele, nasceu assim, e ele precisa, se você coloca ele numa cadeira, ele se joga no chão e bate a cabeça. Ele não para, ele é inquieto. Então, a minha cliente, a irmã dele, ela tinha uma vaga nesse condomínio que ela era uma vaga rotativa. E aí que vem a ignorância dos síndicos, tá? Luiz, consigo terminar esse exemplo, tá? Claro, claro. Dá para ir? Qualquer coisa... o que aconteceu? Ela falou, doutor, vamos entrar com a ação. A gente entrou com a ação. Porque o síndico, ele falava assim, vaga rotativa. A vaga rotativa é para você pôr o carro, descarregar a pessoa com deficiência, e você que é saudável, manobra o carro e põe na sua vaga prejudicada, entendeu? É só para descarregar. A vaga rotativa serve para um deficiente visual, concordam? O deficiente visual, você dirige, fala, fica paradinho aqui, que eu vou lá estacionar, fica quietinho aí. Aí você vai lá, estaciona e depois pega ele com segurança. Agora, e uma criança cadeirante? Uma criança pequena, a mãe tem que amarrar ela no poste. O meu cliente que tem a questão, né, da deficiência mental, o que acontece? Ele se agitava, então às vezes ela está sozinha, não dá para... Tem que ter alguém com ela, entendeu a dificuldade? E o síndico queria que ela usasse a vaga rotativa. Não era caso de vaga rotativa, ela tinha que ter a vaga preferencial, entendeu? Para descarregar ele com segurança, para sair com ele do carro e ir para casa, e não sair correndo. Ele podia ser atropelado dentro da garagem. Olha a ignorância do... Até o juiz, ele deu, né, vaga rotativa na época, e ela tinha uma moto lá. Então, essa situação. Então, a pessoa com autismo, com algumas situações assim, a vaga rotativa, às vezes, não é a mais indicada, dependendo da situação. Alexandre, aqui não, aqui tem segurança, a pessoa vai, descarrega, dá para manobrar, mas é questionável, porque se ela estiver sozinha, ela não vai conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo. Vocês já viram uma mãe, assim, com barriga, com criança, com chocalho, com carrinho? Pô, ela tá pegando um filho, o outro já tá indo ali, pode ser atropelado na própria garagem. Então, vocês têm que dar segurança. A pessoa tem que embarcar e desembarcar com segurança. Não é fazer as coisas correndo. Tem que abrir a porta corretamente. Tem que ficar fazendo malabarismo para entrar dentro do carro, gente. Diga lá, Luiz. Agora sim, finalmente. Não só cumprimentando a informação aí do colega, né? No caso aqui do nosso condomínio, como é que funciona? A gente tem, um exemplo assim, são garagens cobertas, a gente tem 2 acessos de escada. Um acesso pela garagem, que sai na sala, que é a escada, e um acesso de escada pela frente. A minha preocupação é a seguinte, né? É a questão assim de fachada, porque
vamos colocar assim, o sobrado foi concebido, aí o que acontece? Qualquer coisa que você for colocar lá na frente vai impactar na fachada. A minha pergunta foi mais ou menos assim, né? Se tiver que agredir a fachada, né? Você está falando na agressão à fachada, não é isso? Isso. Beleza. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu tive um condomínio na região litorânea que fizeram uma obra de acessibilidade, eram blocos, né? Eram torres, e ficava atrás de uma encosta, né? De pedra. E aí eles fizeram uma obra de acessibilidade, mas não fizeram para todos, só fizeram para o primeiro andar, quem pagou, entendeu? A acessibilidade não é exclusiva de um morador, tá? Vocês têm que fazer para todos, tá? E nesse condomínio só fizeram para um. E aí, quando eu entrei com a ação para pedir para os outros andares, falaram da fachada. Ah, mas vai denigrir a fachada, que a adaptação vai ficar feia. Falei, então, por que fez para o primeiro andar e não fez para o segundo e terceiro? Então, assim, a fachada, ela pode ser comprometida, sim, porque, assim, você tem que dar acesso. Como é que a pessoa vai acessar o seu apartamento? Não, a minha pergunta, não sei se eu fui claro, minha pergunta é assim, ó, olha só a situação. Sei lá, casa 2, por exemplo, né? A pessoa não pode subir de escada. Aí o que acontece? Aí ela vai chegar para o síndico e vai falar assim, ó, a gente precisava pensar alguma coisa para eu instalar um elevador, até já sei como fazer isso daí, né? Instalar um elevador na minha casa para eu acessar. Aí, a minha pergunta, isso daí, independente que aprove em Assembleia, de repente você vai jogar isso daí para a Assembleia, a pessoa fala assim, eu não vou aprovar, porque isso daí vai ficar ridículo. Um elevador na lateral da casa vai impactar na fachada, né? Aí minha pergunta é assim, pela lei de acessibilidade, você pode chegar e mais ou menos assim, autorizar a pessoa fazer essa acessibilidade para ela acessar a casa dela, né? Pode. Independente. Sabe por quê, Luiz? Porque não é a beleza. O legislador, ele não está preocupado só com a beleza. Ele está preocupado com a funcionalidade do prédio, né? Não adianta da casa. Vamos colocar casa. De casa, né? Eu posso chegar e falar assim, agora autorizar a pessoa instalar essa acessibilidade, só que o que eu vejo, assim, até como engenheiro, primeiro eu ia pedir um layout disso daí, tentar aprovar esse layout em assembleia para poder disponibilizar para a pessoa. Não assim a pessoa chegar e já e fazer a obra sem isso daí, sem ser homologado. Não, tem que ter um padrão, eu estou entendendo o que você está falando. Mas entre o prédio ficar feio com a obra de acessibilidade e a pessoa não ter acessibilidade, desculpa, né? A acessibilidade é um direito, né? Ela tem esse direito, senão ela vai acessar o apartamento cômodo, ela vai ter que vender o apartamento, porque ela não vai poder usar, né? Como é que ela vai entrar? Como é que ela vai acessar? Ela vai ter que vender. Então esse embasamento assim jurídico, os tribunais ele entende que o condomínio tem que aprovar isso daí. É o que eu vou falar nesse slide aqui. A lei existe, a lei de acessibilidade, ela foi criada. A lei de acessibilidade já existia, a Constituição Federal, existia várias leis, né? Uhum. Só que aí o que aconteceu? Existe norma da BNT, tá? A 9050, 2015. A norma da BNT, ela fala como deve ser construída uma escada. Que nem eu já vou dar a palavra para o Wellington. Eu tenho um condomínio que o que acontece? Eles fizeram um corrimão, uma escada, mas fizeram de qualquer jeito. Tem norma para isso. Porque se você fizer uma escada muito íngreme, o que vai acontecer? Vai virar um rapel, né? O cadeirante, coitado, vai ter que jogar uma corda e ele vai voltar. Então, tem até para fazer a curva da escada, né? Você tem eu tenho um condomínio aqui em São Paulo que a gente está brigando porque a acessibilidade está tudo errada, né? Eles fizeram de qualquer jeito, eles não seguiram a norma técnica. Então, você vai arrumar assim. Deixa eu dar a palavra para o Wellington e eu já respondo de uma vez só. Deixa eu só fazer uma pergunta que, só para finalizar, desculpa fazer mais uma pergunta aí, é o seguinte, o colega lá falou sobre a questão de autista, né? Pessoa autista, pessoa que tem esse problema aí mental, né? O que acontece? Olha só a situação. Tem uma criança aqui no condomínio que ela não interage com nada, assim, ela tá no mundinho dela, assim, né? Coloca lá sentadinho, ela fica parada, né? Só que eu não sei se é autista ou é síndrome de Down que gosta de balanço, né? Só que ela tem na faixa aí, vamos colocar aí, não sei, 12, 13 anos, né? Lá no playground tem uma plaquinha que o acesso até criança de 8 anos, né?
Aí, o que acontece? Como síndico, o que eu falei? A mãe chegou e falou assim, ó, proibiu ela se balançar, e é a única coisa que ela gosta, que ela gosta, assim, de fazer tudo. Eu falei, não, tudo bem, no caso dela, tudo bem, né? Agora eu te pergunto, assim, pelo fato de ter essa deficiência mental, e lá está especificado, até no regulamento interno, uma certa idade. Qual seria a melhor saída nesse assunto aí, viu? É que assim, brinquedo tem o fabricante ele vai falar o peso da criança e a idade, né? Aí é outra situação, né? Eu já estou pensando na segurança dela. Eu sei que você está abrindo uma exceção, que ela tem uma idade maior, mas ela é uma criança, né? E ela fica, né? Só que aí eu já estou pensando em outra coisa. Você está usando bom senso, mas eu estou pensando nas questões do fabricante, do brinquedo não quebrar com o peso dela, ou com a altura dela. Então, tem que ver os fabricantes, se tiver de acordo. É que nem um adulto sentar num balanço. Ah, mas ele é adulto, mas ele é criança, né? Não, mas ele pesa como um adulto, entendeu? Aí é outra história, tá? Talvez seja isso. Mas, assim, se você puder adaptar, né, para ela ter esse direito, tudo de bom, né? Se você puder agregar, né? Mas sempre com um adulto presente, porque essas pessoas com deficiência, elas precisam de ter um responsável, né? Porque às vezes a gente não sabe como lidar, né? Então a mãe ou o responsável vai saber como lidar numa situação, se ela tiver um surto, alguma coisa, entendeu? Tem que sempre estar acompanhado, tá bom? Mas eu recomendaria consultar aí é o fabricante, aí independente se é uma criança saudável ou um adulto, uma criança maior, aí a questão é outra, tá bom? Acho que deve ser isso. Diga lá, tudo bem? Diga lá, Eliton. Vamos lá. Wellington, finalmente. Pode perguntar. Wellington? Oi. Enfim, depois ele volta aí. O que eu ia dizer aqui é o seguinte, o estudo a questão da acessibilidade, a lei de acessibilidade, tá? Que ela foi uma lei aprovada na época da Dilma, tá? É uma lei federal, tá? De acessibilidade, cadê a lei, ó? Essa lei aqui, ó, 13.146 de 2015, tá? Ela existe, tá? É uma lei federal. Então, tinha muitas leis, e aí foi consolidado, né, nessa legislação. Está na apostila também, não se preocupem. O que eu queria dizer para vocês é essa pergunta que sempre me fazem, né? Construção antiga é obrigada a ter acessibilidade? Não é só os prédios novos? Os prédios novos, sim, só são aprovados se tiver apartamento adaptado, se tiver... os prédios novos já estão dentro da lei, mas os antigos... Vocês já foram em fórum velho, fórum antigo? Sabe aqueles fórum antigo? Não é porque o fórum é antigo que não vai poder entrar um cadeirante, né, gente? Vocês já foram em hospital antigo? Sabe o hospital da prefeitura, bem antigo? Não é porque o hospital é antigo, da década de... É uma construção. Então, a lei fala, ó, a construção, a reforma, a ampliação, ou a mudança de uso da edificação aberta ao público, tá? Ou de uso privado, ó, condomínio, privado ou coletivo, deverão ser executadas, de modo a serem acessíveis. Então, a lei, ela fala que no artigo 56, que os prédios antigos também precisam ser adaptados. Então, vocês já sabem a resposta. Ah, o prédio é antigo, não veio com a acessibilidade. Dana-se, tem que fazer, entendeu? Até as já existentes, aqui, mais um. As edificações públicas e privativas já existentes, devem garantir acessibilidade, tá vendo? Deve assegurar percentual mínimo, tá? Vocês já viram percentual mínimo de vaga de garagem? Às vezes tem, né? É vedada a cobrança, aqui, ó, aquilo que eu te falei, cobrar pela acessibilidade, tá aqui, ó. É a lei de acessibilidade, não pode cobrar por isso. Ah, porque eu vou te fazer uma rampa, você vai pagar. Não pode, entendeu? Tá tudo aqui na lei, tô mostrando para vocês o que tá na lei, tá bom? Quem tem uma perguntinha? Deixa eu ver. Aqui no prédio tem todas as especificações. Oi, pode falar. Wellington, né? Isso. Boa noite a todos. Rapidão. Não sei se tem muito a ver, mas acredito que sim, em cima do que eu vou te perguntar. Aqui, a gente, no sorteio de vaga nosso, quando foi, a gente tem 5 vagas específicas dentro da lei para vaga especial, aquela que tem um corredorzinho do lado, pintado, com a vaga deficiente. Isso.
E a gente tem uma vaga dessa mesma forma na área norte de visitante. A gente tem algumas vagas de visitante, e dentre elas tem uma vaga específica para cadeirante, né, pessoas com limitação física. Perfeito. E dessas 5 vagas que nós temos, sempre tem essas dúvidas aí, a gente acaba olhando na internet, algumas coisas, e acaba... mas você nunca... Aproveitar que você é o advogado, você tem um grande conhecimento técnico em cima disso, talvez você pode me ajudar a esclarecer isso melhor. Das 5 vagas que nós temos, 3 apartamentos por direito, quando comprou, ele tem direito à vaga. Ou seja, das 5 vagas que nós temos, 3 é fixa. Se existe um sorteio, para ver se ele fica em uma das 5, de acordo com a nossa convenção. Mas ele não pode ficar fora de uma das 5. Ou seja, sobra 2 vagas. Geralmente, a gente acaba recebendo aí, através de cartão CIFES e outros documentos, atestados médicos, 10, 12 documentos, além da capacidade que a gente tem da vaga. Ou seja, às vezes cai naquele momento que eu tenho 10 documentos para 2 vagas, porque 3 já é de direito. Eu, como síndico, eu tenho essa obrigação de arrumar vaga para os 10, ou, entre aspas, eu posso ir lá e fazer um sorteio, 2 caem nas vagas e 8 vai para o sorteio normal, ou não? Entendi. Essa pergunta já vem aqui junto... Eu estou esperando essas perguntas para entrar no slide. Basicamente, Eliton, é assim, a lei fala percentual mínimo. Entendeu que eu negritei aí? Deve assegurar percentual mínimo. A lei não fala percentual máximo. Isso também é um outro equívoco, inclusive de juízes, tá? Por quê? Por exemplo, na lei aqui de São Paulo, na época, eu fiz uma crítica enorme, na época era o Haddad, tá, o prefeito, porque tinha uma vaga de... Aí mudou, aí entrou o Dória, mudou. Mas eu fiz uma crítica ferrenha. Isso está no meu livro. O que aconteceu? Tinha uma vaga para... Porque o Haddad começou a fazer aqui em São Paulo, na época, ciclofaixas, né? E aí ele deu uma preferência para ciclista, era a mesma era 10% para ciclista e 1% para deficiente. Ele deu mais preferência para ciclista do que para deficiente. Então, é umas coisas assim meio estranhas, né? E idoso também, você sabe que idoso tem 5%, até o Estatuto do Idoso que eu vou falar, tem várias leis, né? É uma bagunça. Então, ele teve uma tabelinha aqui, ó. Prédio até 100 vagas, uma vaga especial e uma para idoso. Acima de 100 vagas é em percentual, tá vendo? 1%, 1%. Coletivo com até 10 vagas, 2%. Coletivo com mais de 10 vagas, 3%. Então, assim, o que eu quero dizer para você é o seguinte, a lei fala o mínimo. Isso daqui, ó, uma vaga, ó, é o mínimo, não é o máximo. A lei fala o mínimo que você tem que oferecer, mas ela não fala que você não deve oferecer o máximo. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, que eu falei uma vez para um juiz, e ele não entendia a lei. A lei protege o mínimo, não significa dizer que você não possa dar mais. Exemplo, Alexandre, no meu condomínio tem 10 vagas, no meu condomínio tem 5 vagas acessíveis, mas tem 10 pessoas reivindicando as vagas. Eu tenho que fazer um sorteio entre as 10 para essas 5? Não pode fazer sorteio em acessibilidade. Você não pode ser sorteado. Você tem direito, você não precisa participar do sorteio. Então, você que se vire, meu chapa, para arrumar 5 vagas acessíveis. Ah, mas a consultora entregou só uma pintada. Tem 9 pessoas reivindicando. Uma vai ter. As outras 9, se vira. Ah, deixa eu ver uma vaga aqui. E se você procurar, você acha. Eu tive um condomínio que ficou essa discussão, por causa de picuinha. Eu cheguei para o juiz e falei, ó, tem a vaga 1, 2, 3... Eu mostrei todas as vagas acessíveis. Ela não estava desenhada, mas ela servia. Eu falei, ó, tem todas essas. Então, assim, às vezes o que eu percebo é que se arrumam... Na verdade, o síndico não quer se indispor, porque ele tirar uma pessoa de uma vaga que está lá há 1000 anos, o cara fala, ninguém mexe na minha vaga. Aí o síndico fala, não vou mexer com esse cara. Aí ele vai para outro. O outro também não vai mexer. Então, o síndico fica numa situação de saia justa, né? Mas a lei fala, se o juiz bater o martelo e falar, dê a vaga acessível, não importa. Você vai ter... Lembra ontem, a gente falou de pallets, a gente falou de várias alternativas. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Não tem desculpa. A alternativa existe. É só querer. Tá? É só querer. Então, aí o nosso aqui,
Nossas vagas, a não ser essas 5 vagas, as demais vagas são todas vagas padrão, sabe? Toda a mesma metragem, tipo de largura, comprimento, específica mesmo essas 5. Aí a gente tem alguns idosos, tem algumas pessoas que estão dentro de casa que os filhos não moram, mas paga cuidador para vir em determinados momentos. Então, eu usei o bom senso. Eu levei para a Assembleia, expliquei na Assembleia a necessidade, né? Tem que deliberar em Assembleia a acessibilidade? Tem que deliberar em Assembleia? Tem que fazer os outros condôminos saudáveis votar se eles concordam que a pessoa com acessibilidade tem direito a uma vaga acessível. Tem que levar esse assunto para a Assembleia para causar mais constrangimento para quem está pedindo a vaga? Eu acredito que não. O que eu fiz foi o seguinte, eu avisei na Assembleia que, além das vagas especiais, que era 5, eu estava determinando a vaga de X a X, que seria para cumprimentar para essas pessoas com necessidade de apresentar a documentação. É assim que a lei manda. Você foi muito. Você vai arrumar confusão, lógico, com muitas pessoas, mas você está dentro da lei. Aí a gente ouve assim, né? Acredito que os amigos aí devem ouvir, você também, que é do mundo comunal, deve ouvir. Pô, mas o cara é mal marombado, e o cara te deu um laudo, mas aí o problema não é meu, o problema é de quem deu o laudo para ele. Eu estou fazendo a minha parte, que a lei fala que eu tenho que. Se você tiver dúvida, você submete a um outro médico. Eu tive um cliente, Elton, que ele é um senhor de idade, muito ferrado, ele tem uma doença que ele fica com a perna dormente. Ela vai, períodos. Tem período que ele está de cadeira de rodas, tem período que ele está de bengala. Ele passou num ortopedista que falou que ele tinha hernia de disco. Ele passou num cirurgião geral que falou que ele tinha outra coisa. Polineuropatia periférica é a doença dele. Polineuropatia periférica. O ortopedista dele fala que ele tem polineuropatia periférica. Polineuropatia periférica é uma doença que deixa as pernas fracas. Você cai no chão, se você não tiver de muleta. E ela é sazonal, essa doença. O perito, que era cirurgião geral, falou que ele tinha hérnia de disco. Qual médico que estava certo? O médico que ele passa a vida inteira e ele toma cannabis, tá? Ele toma até autorizado cannabis por causa das dores que ele sofre. Então, às vezes, até entre os médicos tem discussão se aquela doença é uma... E o médico, o perito, eu deveria te falar o nome dele aqui, porque ele é um burro. No mínimo, ele é burro. No mínimo, tá? Porque o meu cliente tem uma idade avançada, quer dizer, ele já está na faixa do idoso, e o médico não sabe a diferença de mobilidade reduzida para deficiência. Ele não sabe a diferença. Ele não é um deficiente, o meu cliente, mas ele tem mobilidade reduzida. Reduzida por conta dessa patologia das fraquezas nas pernas. Eu tive um cliente que teve câncer, morreu, inclusive. Quando ele saía da sessão de quimioterapia de câncer, ele saía arrasado, sem força. Ele não conseguia manobrar o carro por conta da sessão de quimioterapia. E pasme, o síndico entra com a ação. Aí você prova que o cara tem câncer, mas o cara é saudável, sim, mas quando ele volta da sessão de quimioterapia, quem é que vai dirigir por ele? Então, assim, gente, não importa o que as pessoas olham, o que importa é atestado médico. Se tiver um atestado médico que você tem dúvida, você submete a um outro médico para consultar, né? Mas não julguem a pessoa, você não sabe as dores internas que as pessoas estão sofrendo. A gente vê quem não tem uma perna, mas a gente consegue ver por dentro. E aí onde entra a ignorância do ser humano. Não conhece a doença, sabe nada sobre a doença do cara. O cara é marombado. E daí que ele é marombado? Quer dizer que o cara que é marombado não pode ter um problema de hérnia na coluna, que o cara não consegue fazer esse movimento rotacional? Quer dizer que o cara precisa ser magrinho, né? Porque o cara é forte, ele é forte e também tem uma carga, né? Eu acho que é uma carga até maior por causa dos músculos, né? Ele sofre ainda até mais, se bobear. Tem que passar no ortopedista. Quem vai dizer é o médico. Acabou. O médico falou, tá aqui, ó. E nesse meu caso da minha perícia, o médico foi burro, porque ele nem sabe o que é acessibilidade. Aí ele falou uma besteira. Sabe o que aconteceu no meu caso? Eu ganhei. Primeiro eu perdi. Aí depois eu cheguei no tribunal e falei, o médico não sabe o que é acessibilidade. E eu cassei a sentença. E aí o juiz tem que dar outra sentença.
né? Mas o perito do meu processo levou atestado de burro, porque nem ele sabe o que é acessibilidade. A gente tem que dar uma aula para ele, que era acessibilidade. Ele ficou incomodado, né? Ele foi ser perito, ele ficou incomodado. O cliente chegou lá de bengala, tal, entendeu? Desculpa, às vezes eu me cedo um pouquinho, mas é que assim, é tão revoltante, gente, porque a gente tá falando de dignidade. A gente não tá pedindo troco, não. Ninguém tá pedindo troco, ninguém pede para sofrer, pelo amor de Deus. Né? E eu vejo como as pessoas são mesquinhas, só pensa no próprio umbigo, né? Umbigo. Como assim? A pessoa tem acessibilidade, não tem que participar do sorteio. Eu ainda vejo o síndico expondo o morador lá. Aí fica, parece, sabe? As pessoas ficam xingando, vaiando. Pelo amor de Deus. Tem que falar assim, ó, consultei o jurídico, o cara me apresentou os atestados, a vaga é dele, pronto, acabou. Ah, mas você vai tirar da minha vaga, eu vou processar o condomínio. Processa. Porque eu não estou dando a vaga para uma pessoa saudável, eu estou dando a vaga para um deficiente. E eu tenho os documentos para provar. É isso aí. Até porque eu fui mais além, em que sentido? Eu imagino assim, né? Se você é negligente e não procurar ceder uma vaga para a pessoa, mesmo que seja no térreo, para que seja o socorro, entre aspas, seja mais rápido, eu imagino isso. Por quê? Porque eu não quero que ele chegue lá no médico e o médico vira para ele e fala assim, quanto tempo aconteceu isso? Ah, aconteceu tem meia hora. Mas quanto tempo você demorou para pegar o carro? Ah, porque meu carro fica lá no quinto andar. Ah, mas o síndico sabendo que você tem essa deficiência, você está no quinto andar? Então, cara, se você tivesse chego aqui 15 minutos antes, talvez a sua lesão não seja tão grave igual vai ficar agora, 15 minutos depois. Ou seja, eu não quero essa margem, né? Então, por isso que eu pesquisei muito e fui nessa linha, né? Tipo assim, a vaga do cara não está dentro das especificações, mas eu fui lá e cedi uma vaga para ele no terra conforme ele queria. Perfeito. Resolver o problema dele, é isso que interessa. Senão vocês vão ter que resolver por ordem judicial. E a ordem judicial vai ter multa e vai ter danos morais. A conta vai ficar mais cara. Diga, Simone, sua vez. Depois o Felipe. Tem alguma pergunta? Esse assunto é polêmico mesmo, né? Porque é cultural, a gente está mudando essa cultura. Simone? Enquanto a Simone abre o microfone, Simone? Faz assim. Vai lá. Tava. O que acontece? No nosso condomínio, nós temos 18 vagas, 6 externas e 12 internas. E uma é de idoso, uma é de deficiente. Certo. O que acontece? Quando nós pegamos, era rotativa. Aí o que aconteceu? Teve muita briga, porque o povo que saía do serviço cedo sempre tinha vaga disponível para ele. Aí o que foi deliberado em assembleia? Que seria só carga e descarga de moradores, as vagas. A minha pergunta é, não colocaram essa parte, se deficiente seria a mesma coisa. As vagas continuam lá, mas não colocaram em assembleia, na ata, se a de idoso deficiente seria rotativa também. Por que eu pergunto isso? Porque temos vários deficientes aqui. Tem de cadeira de roda, tem pessoas com dificuldade de mobilidade, que não usa cadeira, mas tem dificuldade. Então, a minha pergunta é, eu coloco essas vagas também como carga e descarga para deficiente? Eu vou te responder. Você é casada, Simone? Sou casada. Você nasceu grudada com seu marido? Não. Mesmo a placenta? Não. Ele tem uma vida independente da sua? Exemplo, você vai na padaria e ele fala, não vou. Ou vocês vão juntinhos? Tem que um estar amarrado no outro, não? Não, então. Você trabalha em lugar diferente do seu marido? Sei lá, você vai para um lado da cidade, ele vai para outro? Olha. Então, assim, eu falo isso porque eu tenho clientes que um tem acessibilidade e o outro não. Um é saudável e o outro não. Às vezes, eu falo isso porque eu tive um cliente que tinha 2 vagas de garagem. A mulher tinha acessibilidade, o marido não. Aí o síndico falou assim, dana-se, ela não tem o marido para dirigir por ela? Então, a acessibilidade, você tem que ter independência. Você tem que ir para onde você quiser, você é acessível. Você não tem que ter um acompanhante. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a vaga rotativa só tem uma função, para quem é acompanhante. Porque a vaga rotativa é para descarga. Então, você pega o deficiente visual, você vai lá,
Faz sentido o deficiente visual ter uma vaga fixa? Não. Lógico que não, porque ele não dirige, mas faz sentido a vaga rotativa. Faz sentido para uma pessoa que tem deficiência, mas é independente e não quer andar com acompanhante, ter uma vaga rotativa? Não faz. Porque, qual o sentido que faz? Vai lá, o cara dirige sozinho, é deficiente, tá? Aí ele vai, a vaga é rotativa. Aí ele tem que tirar a vaga de lá e colocar num local prejudicado. Pronto, já deu errado. Como é que ele vai sair do local prejudicado? Percebeu? Então não faz sentido. O que faz sentido é o seguinte: se você quer ter uma vaga rotativa, vai servir para todo mundo por um tempo, 5 minutos, tal, 10, tá lá. Agora, quem dirige o seu próprio veículo, não faz sentido ter vaga, e é deficiente, ou tem mobilidade reduzida, não faz sentido ter vaga rotativa, porque ele vai ter que parar. Depois, quem é que vai manobrar o carro dele para a vaga prejudicada? Ele mesmo. Entendeu? Então, porque o que está acontecendo? O primeiro que chegava lá ficava até o dia seguinte, vaga única. Então, eu tive uma cliente que foi exatamente isso que aconteceu. O cara pernoitava, aí ela ficava reclamando que ela não tinha vaga, e era só uma. Aí a gente entrou com a ação e ganhou. E sabe quem parava na vaga rotativa? Uber, gesseiro, né, táxi, encomenda. Entendi. Né? Então, assim, até a vaga rotativa com deficiente estava sendo desvirtuada, porque uma coisa é vaga para visitante, rotativa, às vezes tem, né? Respeita que é vaga de deficiente, mas como temos Até o cone lá, entendeu? Como tem vários deficientes, você tem que achar vaga para todo mundo. A resposta é essa, você tem que chegar para cá, deixa eu explicar uma coisa, eu já vou dar a palavra, Felipe, bem rápido. Por exemplo, tudo vai do perfil do seu condomínio. Eu já tive síndico que fala assim: Alexandre, meu condomínio só tem idoso. O condomínio velhinho, sabe? Ficando velhinho, as pessoas só tem idoso. Fala, pois é, idoso, você tem que pensar no idoso, né? Meu condomínio tem muita gente com deficiência. Poxa, é a sua condição, você tem um prédio com muita demanda em deficiência, você tem que atender essa demanda. Um portão só para eles, só para os deficientes. Você tem um condomínio que tem poucas pessoas com deficiência, então você não precisa ter tantas vagas. Tem condomínio que tem vaga sobrando e tem pouco. Varia do perfil do condomínio. Você tem que atender todos que vierem te reivindicar. Não pode submeter a assembleia, não pode submeter a sorteio, não tem sorteio entre deficientes, viu, pessoal das administradoras? Não tem sorteio entre deficientes, tá? Deficiente não pode ser humilhado, tem que ser respeitado o direito, tem que se cobrar documento, sim, senhor, atestado, aquele cartão do Detran, né, aqui chama, o Defis. Isso, Defis. Eu tive um caso aqui em Santana, Felipe, que o meu cliente, ele veio aqui, o meu cliente, e ele anda assim e tal, mas ele tem uma deficiência de, né, é quase imperceptível, mas ele tem. E foi uma briga, eu fui no condomínio dele, eu fui hostilizado, quase que eu apanhei. Olha que absurdo, quase que eu apanhei. Aí chegaram num acordo lá, porque mexeram na vaga, tiraram a vaga dele, de mais tantas pessoas com acessibilidade. Mas, enfim. Vai lá, Felipe, já aproveitando. Minha dúvida é que a gente tá falando de vaga, aí eu lembrei de uma situação e queria saber como que a gente faz. Questão de sorteio, que para alterar a forma do sorteio da vaga, como é que funcionaria? Tem que levar para a assembleia, aprovação lá de quantas pessoas? Você fala se você vai tirar a vaga de alguém que já tinha vaga, né? É uma vaga boa. Não, seria o sorteio a cada acessível. 2 anos mesmo. Não, sem tá acessibilidade. Tá. Porque assim, o que acontece? Lá no condomínio que meu pai mora lá, antiga era no bingo, na bolinha. Tá muito atrasado lá. Aí quando a administradora trouxe para forma digital, Computador. deu para perceber que estava viciado. Foi feito 1, 2, 3 vezes e as vagas estavam já marcadas. Aí voltou na base do papelzinho. Ou seja, uma criancinha vai lá, pega o apartamento, outra criancinha vai lá, pega a vaga. Então, para alterar, porque assim, onde eu moro é mais simples, chama um apartamento, cada um escolhe, que eu acho que provavelmente os atuais devem ser assim, que é a cada 2 anos. Entendi. Você tem que fazer, assim, primeiro, uma dica, primeiro você tem que organizar. Veículo grande, veículo pequeno, caminhão, motos e pessoas com deficiência. Então, você tem que primeiro ver as prioridades, né? E idosos. Inclusive com deficiência lá, eles determinaram em assembleia, que eu já não sabia, fiquei vendo agora o que o senhor falou, apesar que eu acho que foi antes da lei de acessibilidade, determinaram, sei lá, vamos dizer, 20 vagas.
Então não entra mais. E ainda é sorteio. Então, assim, vamos dizer, tem 25 cartões Defis. 20 vão ser sorteados, 5 ficaram de fora ou mais, e aí entraram no sorteio. Se com chegar as mais pessoas de gente, vaga tem normal. que dar um jeito. Se chegar mais gente. Se sair, pode... Lá eles não colocaram mais. As pessoas lá não são muito Ó, amigáveis, deixa eu não, te é falar isso. uma coisa. É assim, é uma discussão em que você tem que tentar adequar. Eu sei que eu estou falando aqui, estou sendo bem rígido, né? Alexandre, lá no meu condomínio é complicado, eu entendo. Mas vocês têm que batalhar por isso e vocês têm que achar soluções. Às vezes, vocês conseguem também negociar essas coisas. Às vezes tem um morador lá que fala, não, a minha vaga é grande, não há necessidade, meu carro é pequeno. Ó, quem quiser acessibilidade na minha vaga está disponível. Às vezes tem pessoas solidárias. É difícil, aparece, né? Apareceu um chamado Jesus Cristo uma vez, depois nunca mais, né? Então, faz alguns mil anos aí que não aparece alguém igual. Então, é assim, paciência, né? Boa sorte, mas Mas para tem mudar lei, a tá? forma de Para mudar é a votação, como é Assembleia. que. Vocês definem a Assembleia, né? Mas pode ser aquele quórum simples? Olha, é um assunto de quórum simples. Ó, a questão é que você tem que garantir quem tem acessibilidade, quem tem preferência, Não, né? sim. O resto você É, decide. Não é e a assim, convenção que vai definir isso. porque aqui onde eu moro é assim, funciona Uhum. assim, primeiro chama quem é Defis, aí vai ser sorteado os apartamentos de Defis, e aí cada um escolhe a vaga que quer. Também. Aí, Às vezes o sorteio é só para eles saberem onde eles vão ficar, né? não, Tranquilo, cada um escolhe a vaga, entendeu? Não normal. tem uma vaga determinada assim, ó, a vaga 1 é para deficiente, não. Não, Ele sim. pode escolher a vaga 50. Isso, é sortear a pessoa e ela escolhe Sorteia a onde. pessoa e Sim. ela entende qual é a vaga melhor. Aí, Eu acho que esse é o melhor então, é critério. que eu gostaria de falar com a síndica lá para ela mudar essa Lógico. situação, É porque porque o computador é viciado, às vezes o é, computador. E eu não acho justo a pessoa não estar na Assembleia. É, sim. então, às Eu vezes o cara cheguei a nem. impugnar uma assembleia porque eu dei um print na tela e eu consegui ver que estavam as duas, foram apartamentos, foi sorteado 2 vezes com a mesma vaga. Tem uns bugs assim, mas vai Sim. saber, né? Não, mas Ó, beleza. legal. Ó, o Estatuto do Idoso, gente, resolve esse quebra-cabeça aqui. Idoso, 5% das vagas. Tá vendo? Às vezes a lei também, ó, idoso é a partir de 60 anos, tá? Sabe aquele idoso que chega no metrô, assim, que faz academia, aí você fala assim, senta aqui, senhor. Ele fala o quê? Ele se ofende, sabe? Ele fala, eu não sou velho, né? Não quero sentar no banco. Gente, tem muito idoso, gente boa, né? Muito idoso assim. Vocês vão lidar com vários públicos. Agora, aquele que exigir, você dá, né? Você tem que dar, né? Direito, né? Respeito aos idosos, tá bom? É isso, gente. O que eu tinha para falar sobre acessibilidade, tem que fazer. Tem que pôr a mão no bolso, tem que fazer rateio, tem que pagar, tá bom? E tem que transformar uma vida melhor aí. Legal. Pessoal, eu quero entrar rapidinho em outros assuntos aqui. Nós já falamos bastante. Alguém tem mais alguma dúvida de acessibilidade? Podemos passar? Então, ninguém falou. Vou adiante, tá bom? Se alguém me interrompeu, eu volto. Ó, nesse slide aqui eu falava sobre orientações na época da pandemia, né? Do coronavírus, mas eu acho que acabou, né? Todo mundo já sabe, né? Antigamente ele tinha que usar máscara, álcool em gel, né? Distanciamento. Então esse slide aqui ficou meio. Quando eu montei esse curso, eu estava na época da pandemia. Então, eu vou até descartar esses slides, que vocês já sabem tudo, né? Sobre pandemia, né? Alexandre, precisa novamente fazer distanciamento. Está todo mundo vacinado, né? Metrô, tudo. Então, não há necessidade, né? Mas se vocês quiserem continuar com as políticas de segurança, de saúde, álcool em gel, né? Distanciamento, vai colocar todo mundo num lugar junto. Primeiro tem a questão da gripe, né? Todo mundo vai ficar gripado. Então, pensem também nisso, né? Vamos aproveitar o que a pandemia trouxe de bom na questão dos condomínios, assembleias virtuais. Vamos fazer assembleia virtual? Olha que legal, cada um na sua casa tossindo. Não está contaminando ninguém, né? Então, aproveitem o que é de melhor, né? E aqui no condomínio deu até briga por causa disso. Eu lembro da época das máscaras, eu lembro. Nossa, era uma luta. Tá bom? Eu queria falar da lei de proteção de dados, tá bom? Estou passando aqui um pouquinho mais, senão eu volto, se alguém tiver pergunta eu volto. A lei de proteção de dados, gente, a LGPD, muitos escritórios de advocacia queriam vender serviço, tá? Então não entre nessas conversas, não. Ah, porque tem que... tudo bem, tem que ter uma cláusula no contrato que
a lei LGPD e tal. O que eu quero orientar vocês, tá? Que vocês são síndicos, é o mais importante. Ó, tem um texto sobre a lei LGPD, eu vou disponibilizar esse slide, tem um site aqui muito legal de condomínios, vocês leem, tá? Esses textos. Ele explica tudo, tá? Mas, basicamente, é o seguinte, vocês têm que ter um controle dos dados, tá? Então, qual que é a questão da LGPD, né? Dados sensíveis, né? Vocês sabem o que é dados sensíveis? Ó, impressão digital, reconhecimento facial, né? As digitais, CPF, cuidado, hein? Tem algumas informações que não podem vazar. Vocês sabem por que surgiu a lei LGPD, né? Vocês têm noção, né? Mais ou menos, né? Um belo dia, um desembargador foi comprar um apartamento e ele colocou os dados dele lá no cadastro da construtora. Aí, depois de um tempo, ligou um Móveis Planejados, já tinha todo o perfil dele, o nome, o CPF, o cor dos olhos, já tinha todo, né? E ele ficou super preocupado com isso. Ele falou, pô, como assim? Então, eles vendiam um cadastro, né? Você ia numa loja, você quer ganhar um carro? Preencha aqui um cadastro. E aí eles faziam aqui esse banco de dados, eles vendiam. Porque tem muitas pessoas interessadas nos dados de vocês, né? Vocês sabem que o Facebook, teve até um filme, né? Que todo mundo está espionando a gente, a nossa voz. Cuidado, gente, com inteligência artificial. Tá na moda esse assunto, inteligência artificial. Os robozinhos ficam... Vocês já viram aquilo lá? Vocês vão comprar alguma coisa na internet? Aquilo é pixels, né? É a inteligência artificial. Você vai lá e gosta de uma roupa. Aí você começa a ir em outras páginas, aquilo lá toda hora tira, né? E você, ó, a camisa tá em promoção, vai caindo o preço. Então, isso daí é banco de dados, né? Hoje em dia, vocês sabem qual é a mina de ouro nos condomínios? Qual que é a mina de ouro nos condomínios? Vocês sabem? Fala, responde aí. Qual é a mina de ouro no condomínio? O que todo mundo está interessado no condomínio? Vamos, gente, participando. Pode falar o que acha. O que todo mundo está interessado no condomínio? Vamos lá. Eu quero perguntar aqui para... Se não coisar, eu chamo alguém. Pode falar. O que quer falar? O que todo mundo está interessado nos condomínios hoje? Acho que a atenção, né? Sei lá, espaço para divulgação de alguma Segurança. coisa. Mas eu quis dizer assim, o que as pessoas estão interessadas nos seus condôminos? O que eles querem que você... A informação que você tem dos seus condôminos. Quando eu falo as pessoas, é quem quer vender. Tá? Quem quer vender alguma coisa está interessado, ela olha para você como síndico e pensa nos clientes dela, que são os condôminos. Tá? Às vezes a gente está falando de condomínio que tem mais de 1.000 pessoas morando, famílias. O que os comerciantes estão interessados? No perfil. Quem falou perfil? Perfil. É isso aí, estão interessados no perfil. Moisés, a gente está aqui na brincadeira, eu sei que você torce para o Mengão, eu e você, né? Então, torcemos para o Mengão. Isso. Isso é uma informação privilegiada. Aí, se eu sou... Ó, eu estou dando um exemplo tosco, tá? Aí, digamos que eu sou do marketing do Flamengo. Aí, eu vou querer comprar um banco de dados. Porque eu sei que se eu mandar no Facebook para todo mundo que é do Mengão, a chance que eu tenho de vender, eu vou mandar para o cara que torce para o Vasco. Pô, o cara vai deletar na hora, entendeu? Então, o perfil é isso. Eles vão afunilando o perfil do consumidor para o produto. Então, vocês têm um banco de dados. Ó, vocês sabem o nome completo, o RG, o CPF, vocês têm as digitais, vocês têm reconhecimento facial, você sabe se o cara tem um carro, o tipo do carro, você sabe a quantidade de integrantes na família, vocês sabem as encomendas que eles recebem, vocês sabem tudo, vocês são Big Brother, eu tenho medo de vocês. O porteiro, ele observa a rotina, ele sabe a hora que você chega, a hora que você sai, a hora que você volta, se você tem cachorro. Se eu sou uma pet shop e eu quero vender, eu quero cadastro de quem? Quem tem cachorro. Me interessa os condomínios que não tem cachorro? Não. Então, vocês têm uma riqueza de informações dentro do condomínio de vocês. Uma riqueza. E tem muita gente interessada nisso. Tem gente que paga para pegar esse cadastro. O zelador coloca tudo num CDzinho e vende lá na Praça da Sé, aqui em São Paulo. Entendeu? Então, assim, tomem cuidado. Agora, vamos lá, Moisés. Se você tem alguma informação íntima sua, sei lá, você gosta de surf, não sei, você tem alguma coisa íntima sua, você não quer que seja divulgada, você tem direito a isso, né? O seu CPF, né? Você gostaria que o seu CPF fosse parar na mão do bandido, de um estelionatário, né? Isso aí, hein, Caleg? Essa história do CPF aí, eu já estou com 46, né? Quando eu tirei meu CPF, o CPF era um dado restrito que não se mostrava e não falava para ninguém.
E hoje em dia tudo é CPF, a pessoa, tu chega no mercado, digita seu CPF e informa teu CPF. Ou seja, é uma coisa também que já fugiu do controle, né? Enfim, É eu não complicado. gosto, né? Mas E agora tem o Pix, né? Então, assim, gente, o banco de dados, resumidamente, o banco de dados que vocês armazenam, quem tem acesso? Ó, porteiro, zelador e síndico, tá? Então, vocês têm que deixar a gaveta, se for uma fiscalização, o que diz a lei LGPD? Vocês não podem deixar o negócio assim, sem proteção, tá? Cuidado. Gaveta trancada, viu? Às vezes você anota ali, por exemplo, você tem o cadastro do seu morador. Eu sei que hoje em dia fica através de software, né? Fica armazenado na administradora. Mas vocês têm que ter os dados protegidos. Se sumir o cadastro do seu... quem é de administrador aí? Já imaginou se entra um hacker? Olha que loucura, entra um hacker lá na administradora, no computador da administradora e rouba todos esses dados, né? Tem o endereço, tem o e-mail, tem tudo que o hacker precisa. Ele vai criar ele vai criar você para você contratar um cartão para confirmar a senha do cartão. Ele vai receber num endereço fake. Gente, o bandido ele o Brasil assim, no Brasil é complicado. O cara para trabalhar, o cara não quer trabalhar, né? Faz um esforço para não trabalhar, mas para o cara ter uma ideia, né? De pegar alguma coisa de alguém, os caras são os melhores, tá? A criatividade é fantástica. Cada hora é um golpe, né? Que a gente está acostumado. Então, assim, vocês têm que tomar cuidado com isso no LGPD, porque o síndico responde, tá? Ele responde, a administradora responde. Então, assim, ó, apresentar. Então, era bom vocês fazerem treinar. Vocês sabiam que vocês têm que dar treinamento LGPD para porteiro, para o pessoal? Vocês têm que dar treinamento. Tem isso? Tem que adequar os contratos, né? Para que tenha cláusulas que proíbam os seus prestadores de circular. Por exemplo, vocês têm contrato com a administradora. Vocês têm que ter uma cláusula que a administradora não pode vender esse banco de dados. Ela tem que ter. É que nem advogado. Advogado é informação sigilosa, a mesma coisa. Meu cliente vem aqui, fala, ó, matei alguém. Você vai me defender? Eu não posso chegar lá na delegacia e falar, foi ele que matou. Não, informação sigilosa. Sou advogado criminal, tem que defender o cara. Entendeu? Então é isso. Então, LGPD, gente, eu vou recomendar a leitura desse texto, que esse texto aqui é até melhor, né? Ele tem detalhes, e aí fala tem umas nomenclaturas, tá? Ó, cuidado com as multas, hein? Pode chegar a 2% de faturamento, coisa grande, viu? Multa de milhões, viu? Tomem cuidado. Acesso de dados, consentimento, a pessoa tem que consentir com determinados dados. Ah, uma coisa muito importante. Quando o morador vai embora, ele pede para apagar os dados. Vocês apagam? Sabe, o morador vai se mudar. Ele não tem um cadastro com vocês no condomínio? Ele fala assim, ó, tô me mudando, vou me mudar, não moro mais aqui a partir de hoje. É para deletar todos os meus dados. Alguém já pediu isso para vocês? Tem uns que estão pedindo, tá? E tem que deletar. Consentimento, tá vendo? Ó? Consentimento. A pessoa tem que consentir. Ô, doutor, se o cara não colocar o dedo, ele não entra no meu condomínio. Como é que vocês vão resolver esse problema? O cara não quer pôr o dedo. Ó, o cara não quer pôr digital. Vamos lá, gente. Estamos aqui na aula para tirar dúvidas. O cara cria caso com você. Não, eu não vou pôr minha digital, eu não vou fornecer meu CPF. Não, mas como é que eu vou emitir o boleto? Problema seu, eu não informo meu CPF. Vocês vão lidar com situações assim. Porque as pessoas, às vezes, elas confundem um pouco a LGPD, mas elas radicalizam, né? Aí você tem que dar um tag pro cara. Ah, você não vai colocar o seu dedo? Tá bom. Você tem que pensar numa alternativa. Então faz assim, eu vou te dar um tag, pode ser? Aí você dá um tag. Aí o cara perde o tag, vai ficar preso no portão. Aí você fala, tá vendo? Se você desse a sua digital, você já teria entrado. Agora eu vou ter que cadastrar outro tag, o senhor vai ficar esperando aí. Vai virar uma punição. Mas assim, você tem que dar alternativa para o cidadão, tá bom? É importante. Vazamento de dados, eu falei, ó. Correspondência, né? Toma cuidado, violação de correspondência é crime, tá bom? Gente, é isso. Não tem muita coisa para falar de LGPD, tá? Vou recomendar a leitura desse slide aqui, ó, desse artigo, tá bom? E vamos junto, vamos continuar? Vamos embora? Que eu quero puxar a aula, hein? Eu quero puxar, já vou colocar outro slide aqui, tá? E... Ô, doutor. Pode falar, estou te ouvindo. Mas tem faciais hoje que você não precisa pegar documento, né? Ah, é verdade. Você pode fazer um cadastro
da facial ali, sem necessidade. O nosso aqui, na academia nossa, a gente tinha uma dificuldade aí, porque entrava muito de menor, você Certo. muito menor. O que que eu fiz? Coloquei uma facial boa, mas porém eu vou lá, tiro uma foto da pessoa, coloco o apartamento da pessoa e sem novidades, só isso, mais nada. Beleza, tem a foto dela, mas se ela por algum motivo, a gente orienta todo mundo na hora que cadastra, olha, quando você vender seu apartamento, se um dia você mudar, se você é locador e for embora, na mesma hora a gente vai deletar sua foto, vai excluir sua foto, porque a gente vai cadastrar outra no seu lugar, quando Isso entrar aí. para a mesma unidade que você está. Isso aí. Tá aparecendo meu volume? Tá me ouvindo? Então, é isso aí. Isso mesmo. Gente, ok. Eu vou começar agora a falar de multa e advertência. Podemos? Posso seguir? Posso? Então, vamos embora. Vocês já aprenderam aí nas últimas aulas os direitos e deveres dos condôminos. Então, vocês sabem de fachada, vocês sabem de tudo isso aí. Barulho, animal que late, vizinho falar aqui fofoqueiro, aqui qual é o maior problema, né? Que fofoqueiro, né? Tem de tudo. Então, agora a gente vai aprender a aplicar multa nos infratores. Vocês sabem aplicar multa no seu condomínio? Será que vocês aplicam corretamente? Vamos ver aqui, hein? Eu começo a dar essa aula, as pessoas começam a se coçar, porque fala, caramba, estava fazendo errado até hoje. Então, eu vou explicar como é que é a lei para aplicar multas e advertências. Na verdade, eu tenho que inverter esse slide. Advertências e depois multas. Porque primeiro você educa, depois você aplica a pena. Vocês dirigem veículos, muitos de vocês já receberam uma multa de trânsito porque vocês passaram no farol vermelho meia-noite, e naquele dia, meia-noite, você estava em casa, você nem saiu de casa, e você recebeu uma multa gravíssima porque você passou o farol vermelho. Vocês já receberam uma multa dessa? Aí vocês têm que, ou estacionou o carro em algum lugar, que você fala, não fui eu, nem saí de carro aquele dia. Sabe multa de trânsito? O que acontece na multa de trânsito? O que você tem? Você recebe uma notificação, e aí você tem o direito de recorrer, não é assim? Todo mundo tem esse direito de recorrer, está na Constituição. Então, eu começo aqui a brincadeira falando o seguinte. Primeiro, vocês têm que ter a informação. O que vocês descumpriram de regra do condomínio? Primeiro, vocês têm que ter a prova. Tá aqui a foto, a imagem da câmera que você fez isso. Primeiro, vocês têm que ter a conscientização. Não pode fazer isso. O regimento fala que não pode fazer barulho até tal hora. Depois que você tem a conscientização, aqui é a advertência, aí se você voltar a fazer, é porque você é teimoso, e aí o teimoso recebe multa. O que eu vejo muito? Eu vejo muito síndico metendo multa direto. Tá errado. Tem que dar a oportunidade da pessoa saber. Lógico, a multa eu vou ensinar aqui, você tem que explicar porque que ela está sendo multada também. Tem que dar prazo de recurso, etc. Mas eu não vejo essa política assim, educar. Eu tenho um síndico que nunca deu uma multa. Um síndico excelente de um condomínio. Ele falou, Alexandre, eu não preciso da multa. Comigo é aqui, é na base da conversa. Eu consigo conversar com a pessoa e a pessoa respeita. Mas eu sei que tem pessoa, a gente mexe com o ser humano, então o ser humano às vezes está nervoso, né? Ele não quer ouvir, ele não quer aceitar, né? O fato de ter dois seres humanos já dá confusão, não é assim? O Robson Crusoe na ilha lá, ele ficava sozinho, não é o Robson Crusoe? Ele brigava com o coco. Mas se colocasse alguém lá, eles iam dar morte, né? Porque ele não ia aguentar conviver com uma pessoa numa ilha tanto tempo. Então, assim, é difícil. Muitas vezes a gente tem que aplicar multa para educar as pessoas. Mas eu vejo muitos síndicos atropelando tudo isso, tá? Então, tomem cuidado. Vamos lá. Como é que você vai aplicar multa? Você precisa ver o que fala a convenção e o regimento do seu condomínio. Primeiro ponto. Porque, às vezes, as regrinhas já estão lá, tá? Ontem, eu estava falando com um cliente que eu estou alterando o regimento interno do condomínio deles, né? E a primeira coisa que eu fiz, doutor, qual que é a multa que eu posso aplicar? Eu falei, vamos ver o que fala a sua convenção? Sabe o que tinha lá na convenção, pessoal? Alguém lembra da OTN, esse índice? OTN, ORTN. É um índice, ORTN. Alguém lembra disso? Sabe, é um índice que está extinto, não existe mais. Na época do Sarney, sei lá. ORTN. É um índice, olha lá. O cara vai pagar 500 ORTNs.
Então, o que acontece? Às vezes, Tesouro Nacional, né? Sei lá o que é isso. Até para a gente calcular, a gente não tem nem calculadora para isso. Então, assim, às vezes vocês têm nas convenções multas ultrapassadas. Eu já vi multas, sabe de quanto? De uma moeda, cruzados, que quando você fosse converter para o real, para hoje, sabe quanto seria a multa? R$1. Já imaginou se aplicar uma multa de R$1? O cara vai fazer assim, ele vai fazer, toma R$1, vai fazer, toma mais R$1, né? Ele vai rasgar de... A multa tem que doer no bolso, mas não pode ser uma multa desproporcional, tá? Então, às vezes, vocês vão precisar alterar a convenção ou o regimento. A multa pode estar na convenção, geralmente está na convenção, mas eu já vi multa em regimento também, tá? Então, dá uma olhadinha no regimento, ou regulamento. Vamos lá. Reiteração da conduta, direito de defesa. O que diz a lei? Lembra que eu falei de um artigo coringa aí, ó, 1336? Esse artigo serve para quase tudo, né? Para vocês. Olha o que diz o 1336. Vamos lá, vamos ler juntos. O condômino que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos 1 e 4, vocês vão ver lá o que é esse inciso, mas é cumprir as obrigações condominiais, resumidamente, tá? Pagará a multa prevista no ato constitutivo, né, que é a convenção. Então, se o condômino descumpre alguma regra, ele tem que pagar a multa prevista na convenção. Então, até aqui, a gente está aplicando a convenção do condomínio, percebeu? O que as convenções do condomínio falam? De 1 a 5 cotas. Geralmente elas falam isso. Cotas ordinárias, tá? Às vezes tem convenção que fala cota da menor fração, do menor apartamento. Leiam a convenção, tá bom? Então, você vai aplicar o que está na convenção. Às vezes a convenção fala assim, primeiro tem que aplicar a advertência, depois a multa. Vai seguindo o roteirinho, tá bom? Agora, quando a sua convenção não fala qual que é o valor da multa, ela é omissa, às vezes acontece. Ou fala um índice que já foi desatualizado, como eu já falei, ou fala uma multa irrisória, como eu já falei. Então, ó, não podendo ela ser superior a 5 vezes o valor das cotas condominiais. Eu estou indo devagarzinho nesse slide, prestem atenção, hein? Olhem para o slide aqui. Ó, não podendo ela ser superior a 5. A multa que está prevista na convenção de vocês não pode ser superior a 5. Vocês estão vendo que a lei limita o valor da multa? Alexandre, no meu condomínio, a multa é 10 vezes a cota condominial. A lei limita. Não podendo ser superior a 5, é o que está dizendo a lei. Então, você não pode subir de 5 cotas. Tomem cuidado. Ah, no meu é salários mínimos. Será que dá mais que 5 cotas? Prestem atenção nisso. Vírgula, independentemente das perdas e danos. O que é perdas e danos? O cara quebrou o vidro do salão de festas. Então, ele vai tomar multa e mais a despesa do conserto do salão de festas, do vidro, tá bom? Perdas e danos. Tudo que ele causou, sujou, teve que limpar, a hora extra Sabia? Vocês já cobraram hora extra na multa do funcionário da limpeza que teve que... Pode cobrar, perdas e danos. Mas eu vou repassar? Vai, por que não? Perdas e danos, tá bom? Às vezes o funcionário ficou até tarde limpando, né? Depois vem a conta para todo mundo pagar. Não, transfere, pode sim. Honorários advocatícios. Cobrou através de advogado, ó, perdas e danos. Que se apurarem. Não havendo disposição expressa, quando a convenção não fala nada, aqui, olha que interessante, não havendo disposição expressa, caberá à Assembleia, por 2/3, no mínimo, dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa. Aqui que está o problema. Né? Então, geralmente, a gente presume que você tem uma convenção que fala de 1 a 5 cotas. E a gente fala que a lei fala que não pode ser superior a 5. O problema é quando você não tem uma convenção omissa, que não fala nada. Quando você tem uma convenção omissa, você precisa fazer isso daqui, ó. Ó, não havendo disposição expressa, caberá à Assembleia por 2/3, no mínimo, dos condôminos restantes. Restantes por quê? 2/3 menos o infrator, né? Ele não conta. Então, você tem que convocar uma Assembleia para 2/3 votar para cobrar a multa. Olha que situação. Sua convenção é omissa, você não pode aplicar 5, e você tem que convocar uma Assembleia para 2/3 aprovar aplicar uma multa. Aí é que o síndico não aplica multa mesmo, porque já é uma loucura convocar a Assembleia para convocar
10% da massa condominial, que dirá 2/3. Olha que absurdo. Mas o legislador colocou isso aqui. Então, se vocês estão numa situação dessa, o que eu recomendo? Alterar a convenção e o regimento. Porque a convenção e o regimento de vocês ferrou com vocês. Façam alteração de convenção e regimento. Eu tenho um condomínio que eu alterei a convenção, coloquei a multa aqui. Levei para o cartório, não registrou. O que eu fiz? Peguei a multa e coloquei aqui, ó. Aqui registra. Uma dica para vocês, hein? Joga a multa aqui no regimento. Regimento registra fácil, tá? Dá para fazer. Então é isso, tá? Agora vamos continuar. Os slides, que a gente está falando de multa. Até aqui tudo bem? Daqui a pouco eu vou falar do antissocial, tá? Do reiteradamente. Até aqui tudo bem? Obrigação de reajuste do Tesouro Nacional é ORTN, é isso mesmo. Obrigado aí pela dica. Vamos lá, Moisés, pode falar. Não, só para ratificar essa questão. Então, se a convenção não menciona a questão da multa, o valor da multa, eu posso estabelecer isso no regimento interno do condomínio, da questão? Pode. O regimento é uma norma interna, né? Ah, Então, é uma norma que disciplina a relação das pessoas. Eu entendo que pode, porque assim, ó, que é a vamos lá. maioria simples, né? Maioria simples. O problema da convenção é esse bendito desse quórum de 2/3. Tem algumas pessoas que defendem a posição que você precisa alterar a convenção, porque a multa estava lá na convenção, então indiretamente você está fazendo somebody love, né? Você está, através do regimento, alterando a convenção. Você pode ter problemas com isso, pode vir entendimento, né? O juiz pode entender, ó, não valeu, né? Mas para isso precisa submeter o caso para a justiça. Então, assim, eu aconselho, manda para o regimento, porque você tem que trabalhar, você tem que aplicar. E aí o juiz vai decidir, porque assim, o cara vai ficar tomando infração, e não vai valer, você não vai conseguir executar essa infração, aplicar uma multa, qual que vai ser a gravidade, né? Então, é uma situação complicada. A justiça, ela às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Mas numa situação aí que você não... Eu tive um condomínio que é impossível alterar o quórum. A gente está indo para o regimento. E o judiciário tem que enfrentar essas situações. Olha, juiz, eu não consigo alterar por 2/3, não é tão simples assim, né? Não é tão simples. Ah, mas altera, não é problema meu. O judiciário, às vezes, se excusa, né, de resolver os problemas da sociedade, né? Como é que você vai aplicar multa e fazer alguém cumprir o regulamento interno se você não tem uma imposição, né? Então, é complicado, mas a gente tem que fazer esse esforço, tá bom? A gente tem que tentar, pelo menos tentar. Assim, orientação do advogado, altera a convenção. Alterou a convenção, resolveu o problema. Orientação básica. Mas, Alexandre, não consegui. Vai para o regimento, de repente. No regimento passa, né? Então, estou dando soluções aqui. Ah, Alexandre, não passou. Parei num juiz lá que queria que alterasse a convenção. Paciência, amigo. Altera essa convenção de uma vez. Chega para os condomínios e fala, gente, vamos fazer sorteio de vaga de garagem, porque aí lota a assembleia e você já aproveita o quórum e já altera a convenção. Ó, sorteio de vaga de garagem, lota a assembleia. Item da pauta, número 1. Gente, vai começar o sorteio, mas é o seguinte, vamos alterar a convenção porque eu vou incluir multa de até 5 cotas. Beleza? Vamos começar o sorteio. Pronto. 2/3 aprovou. E pau na máquina. Tá bom? Vambora. Condômino reincidente, a lei fala assim, o que é um condômino reincidente e contumaz? Vocês têm muitas dúvidas sobre isso, tá? Eu vou ler o artigo e depois eu explico. Artigo 1337, tá tudo no Código Civil. O condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio, poderá, aí aumentou o quórum, ó. Se vocês acham que estava difícil, agora piorou. Poderá, pela deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangidos a pagar uma multa correspondente até o quíntuplo do valor atribuído à contribuição das despesas condominiais. Conforme, aí tem mais um acréscimo aqui, conforme a gravidade das faltas, a reiteração e independentemente das perdas e danos. Então, vamos lá. Alexandre, mas, espera lá. O condômino que é reiteradamente, eu só posso aplicar 5? Não deu na mesma? É, deu na mesma, ó. Não é aqui até 5? Não poderá ser superior a 5. Esse texto da lei é muito ruim. A gente precisaria ter uma alteração desse texto. É muito ruim mesmo, de trabalhar com isso. É horrível. Mas o que está dizendo aqui é que para você aplicar 5, na reiteração, sabe assim, o cara chegou na 5, aí você vai reiterar mais 5, só que você vai reiterar 5 de uma vez só. Então, ó, foi galgando, né? Uma cota,
Você vai. Outra coisa que eu não falei aqui, não já aplica a multa máxima logo de cara, vai galgando. Então, uma cota, 3, 4, vai galgando até chegar na quinta. Chegou na quinta, reiteradamente, então agora é só de 5, sabe? Só de 5. Agora não é 1, 2, 3, só 5. Ele já chegou, ele já está se reiterando. O cara fez barulho, multa de uma cota. O cara é barulhento de novo. Pô, 5 cotas para aprender. O cara insiste em fazer barulho, ele já está reiterando. Então agora é só 5, 5, 5, 5, 5, 5. Entendeu? É isso que fala esse artigo. Só que aqui fala 3/4. Você tem que submeter. Aqui você aplica, né? Não cumpre reiteradamente, poderá. Não, você primeiro tem que aprovar em assembleia para depois aplicar. E tem que ter uma gravidade, tem que ser uma coisa grave. Pode ser uma coisa, tem que ser uma coisa que teve comoção no condomínio. Sabe aquela multa que todo mundo chega no síndico e fala, meu, esse cara tem que ser multado amanhã. Tem que ter uma gravidade, uma repercussão. Todo mundo tem que ficar abismado com o que aconteceu. Entendeu? Não pode ser uma multinha assim, um fatinho. O cara chega bêbado, quebra o portão, bate no zelador, bate no síndico, faz baixaria, tira a roupa, vomita, não sei o quê, né? Tem que ser uma coisa assim, não dá para dar advertência para um cara desse. E aí onde eu falo para vocês, qual é a regra para advertência e multa? Existe regra? Tem situações que você vai dar uma advertência, vai resolver. Tem situações que você não adianta advertir para depois multar. Exemplo, salão de festa. O cara fez uma festa, fez barulho, você vai dar advertência. Ele faz aniversário uma vez por ano. Uma vez por ano ele recebe uma advertência. Resolve o problema? Não. No ano que vem ele vai fazer aniversário. Então, no ano que vem ele toma multa. No outro ano, a advertência já foi advertido. Gente, o que vai definir se vocês vão aplicar primeiro a advertência ou a multa vai da sensibilidade de vocês. Tem situações que é advertência, que dá para a pessoa entrar no eixo. Tem situações que é multa, né? Multa direto. Não existe uma regra para isso. Esse caso aqui não tem condições, tem que ser multa. Esse caso aqui, o cara, vamos primeiro mandar uma advertência. O cara é novo no condomínio, advertência, tá aprendendo, tá conhecendo as regrinhas, entendeu? Não é uma coisa muito grave. Então, essa é a dica que eu dou como advertência. Deixa eu ouvir vocês, antes do intervalo. O antigo síndico multou o morador em 5 cotas por me bater quando eu era síndica. Apanhou, né? Eu tive uma síndica que apanhou, tomou um tapa na cara de uma condômina, e ela processou e ganhou danos morais, viu? É complicado. E quando o morador urina em parte comum do condomínio, multa ou advertência. Vocês sabem que eu tive um caso do morador do xixi, é o caso do xixizinho aqui no escritório. O senhor, ele tinha problema de... Posso contar esse caso para vocês rapidinho? Vamos lá? O cara entrou ele tinha problema de incontinência urinária. Ele tinha problema mesmo. Era um senhor de idade, ele tinha que usar fralda, né? Sabe o que ele fez? Eu tenho as imagens do elevador. Ele estava se segurando, né? E aí ele não aguentou chegar no apartamento. Aí ele tira o membro para fora, aparece na câmera assim, e ele mija no elevador, urina. Aí o que acontece? Abriu o elevador, ele saiu. O que ele deveria ter feito? Gente, presta atenção nesse exemplo. As câmeras pegou tudo. O que ele deveria ter feito? Ligado na portaria e falou, olha, eu acho que ele ficou envergonhado, né? Eu urinei lá. Alguém pode ir lá limpar, ou eu mesmo vou limpar, tal. Pode aplicar multa, sim. Ou se a pessoa tem problema de saúde, tem que sair de fralda, né? Tem que ter um acompanhante e tal. Sabe o que aconteceu? Foi assim, subiu o elevador, foi coisa de 10 minutos. Ele não avisou, entrou uma senhora com salgados na mão, ó, salgados. A mulher pisou na urina, escorregou na hora de sair, quebrou a perna. Mas foi feio o negócio. A gente vê nas imagens muito feio. Ela entrou com uma ação contra o condomínio, porque falou que o condomínio não foi lá limpar o xixi. Eu tive uma pessoa processando o condomínio porque caiu, se machucou, mas o culpado quem foi? O cara do xixi. E sabe o que o condomínio do xixi falou na audiência? Que a porta do banheiro do condomínio estava trancada. Sabe quantos minutos levava da portaria até a porta? Porque estava trancada, mas tinha que pegar a chave. Era um percurso de 10 metros. Se ele fosse até a portaria, pegasse a chave, porque por que ficava fechada a chave? Por causa das crianças, né? Eles fecham o banheiro. Todo mundo pode usar o banheiro. Pega a chave na portaria, mas não deixa aberto. Senão as crianças zoam o banheiro. Aí o cara de pau fez xixi, causou acidente na mulher, não avisou a portaria, não limpou, e ainda chegou na cara de pau e falou que o banheiro estava trancado, que o condomínio tinha que ser processado.
que ele tinha que fazer o xixi dele lá na área comum, lá no banheiro. Vocês acreditam nisso? Qual que foi o fim desse caso aí? A gente ia ganhar, viu? O condomínio ia ganhar. Na prática, a gente acabou fazendo um acordo, né? A juíza ficou insistindo muito para fazer acordo, a gente pagou lá os remédios da mulher, coitada. Mas ele teve que pagar uma indenização para ela. Acho que a gente pagou R$1.000. Às vezes vale a pena pagar, né? A gente não teve culpa, mas vai sair mais caro advogado, processo, do que... Lamentável, né? Mas foi o que aconteceu recentemente. Então, tomem cuidado, que nem perguntaram aí, né? O cara fez xixizinho, urinou, tem que receber multa. Se foi uma criança, né? Foi o filho dele, eu acho que vale uma advertência, entendeu? É que nem cachorro, né? Adverte, depois multa, tá bom? Aqui tive 2 casos de xixi no elevador. Agora, na época de férias, né? Piscina, né? Às vezes a pessoa entra molhada. Pessoal, eu vou falar aqui do condomínio antissocial. Vamos seguir, tá? Eu termino o próximo slide daqui a pouquinho, mas não adianta a gente correr, tá? Tá indo bem? Eu ia falar do condomínio antissocial, deixa eu ver se dá tempo. Vai, 1 minutinho. O que é o condomínio antissocial? Tá? E aí a gente vai para o intervalo. O condomínio antissocial, gente, é aquela pessoa que não está acostumada a viver em condomínio. Você já viu aquele filme Um Dia de Fúria? Que o cara tem um dia de fúria no trânsito e ele sai batendo em todo mundo. Então, assim, o condomínio antissocial é o comportamento dele. O cara que sai fora da caixinha, sabe? Mas isso não é uma vez, isso são várias. Tem condômino que parece que quer arrumar confusão o tempo todo, gente. Tem condômino que não aguenta viver em condomínio. Tem gente que tem problema com pessoas. Tem gente que não se socializa, entendeu? Tem gente que deveria de morar lá no meio do mato, longe, para estressar os bichos. Então, tem condômino que é crica, tem condômino que fica perseguindo o síndico, tem condômino que fica brigando, arrumando encrenca, tem condômino que agride porteiro, tem condômino que agride zelador. Eu tive um condômino que chutou zelador, brigou, comportamento antissocial. Esse condômino antissocial já deu 20 e 30, né? Na volta do intervalo eu vou contar do caso de um jogador de futebol famoso aí do Rio de Janeiro, viu, Moisés? E era um jogador que jogou no nosso time e jogou num time da Espanha também, um cara que eu adoro, sabe? Ele batia falta como ninguém. Não posso falar quem é, mas ele teve entregando, hein? Tá entregando, mas tem muitos que batem falta. É que ele era cada falta era caixa para nós. E esse cara aí, esse jogador, né? Ele teve um problema de um condomínio no Rio de Janeiro, que ele foi dar uma festa, e era um condomínio aí no Rio de Janeiro, tem umas coisas assim, tem uns condomínios chiques, sabe? Que são de casas, mas é condomínio. E aí ele gostava muito de mulher, sabe? Assim, festa, né? Muita azaração, né? E aí ele se empolgou, e aí o pessoal do condomínio quis expulsar ele. É o caso desse jogador de futebol famoso. Esse caso foi parar na justiça, é verdade. E aí ele saiu, ele vendeu lá e comprou outro lugar. Que ele queria dar festa, aquelas festas, não é aquelas festas que a gente está acostumado a dar, sabe? Mas é festa para 1.000 pessoas, as coisas assim, né? Fazia bagunça até altas horas, sabe? Bombada. Então, esse é um cara antissocial. Vocês sabem que o antissocial... Rapidinho, gente, vamos para o intervalo, só esse exemplo. Sabe o prefeito de Nova York? Ele morava num prédio em Nova York, o prefeito. Ele morava num prédio e tinha toda hora... Os condôminos tinham que entrar e eles eram revistados, né? Porque tinha uma autoridade ali. Então, tinha revista, cachorro, detector de metal. Aí os condôminos se reuniram para expulsar o prefeito do prédio. Estava atrapalhando, né? Começou aí, ó. Eu acho que a Madonna teve um episódio assim nos Estados Unidos também, foi morar num lugar que, sai daqui, antissocial. Olha que interessante. Acabou atrapalhando aquela comunidade, né? Pô, não podia entrar na minha, tinha que ser revistado. Pô, sai daqui, não tá me enchendo o saco. Aconteceu com o prefeito de Nova York, muitos anos atrás. Começou lá essa questão da antissocial, entendeu? Legal, né? O antissocial não é só o cara que incomoda o condômino, às vezes ele causa na coletividade um problema muito grande. E depois do intervalo, a gente vai falar se é possível expulsar o antissocial do condomínio. Fechou? Então vamos para o nosso pit stop, vamos 10 minutinhos, tá? E aí a gente volta. É isso. São 10, 20, 33, voltamos.
às 20h43. É isso.